um Francamente, diretamente de São Paulo, dessa cidade que eu amo, gente. E essa indicação dessa entrevista de hoje vem de uma amiga muito especial, que é a Paty, que falou: Fran, você precisa entrevistar essa mulher. E eu tô tão feliz de tê-la aqui na minha frente, porque realmente eu consumi o seu conteúdo, já te conhecia, mas não liguei nome à pessoa. E depois eu falei, gente, obviamente, essa pessoa tem que estar aqui sendo entrevistada por mim. Super obrigada. Obrigada pra Paty, né? Obrigada pela Paty. Cris Frantini, Sim. Que pra nós aqui no Brasil, Francine, que tem tudo a ver com o meu nome. Então, quando eu vi o rostinho que eu já conhecia, mas não liguei o nome à pessoa, e aí falou Francine, falei, gente, tem que vir. Tem que vir. Muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Obrigada, e vai ser lindo esse conteúdo. Vamos arrasar, né? A Cris Francine, gente, ela já está há 15 anos atendendo executivas, empresárias, líderes e personalidades públicas que compreenderam, e isso para mim é importantíssimo, Cris, que ser boa no que se faz é apenas uma parte da construção. Sim. E aí eu vou emendar com você que eu super acredito nisso, porque tem muito desse impacto da primeira impressão. Sim. Então, quando que você percebeu essa importância e falou assim, vou trabalhar com isso? Eu sou formada em estilismo de moda. Eu estudei fora, estudei no Instituto Marangoni, na Itália. Depois eu fui fazer Parsons em Nova York. Isso faz muito tempo atrás. Mas, quando eu voltei para o Brasil, estava sendo lançado aquele livro chique da Glorinha Calil. Maravilhoso. Que é amiga minha, da família. E ela falou, Cris, você tem que voltar para os Estados Unidos fazer um curso de Image Consulting, que é consultoria de imagem. E é onde eu voltei. E estava, assim, acontecendo nesse exato momento essa questão que você deixa de ser uma pessoa que fica atrás do computador e você começa a ser o seu próprio cartão de visita. Então, quando você tem criado a sua construção, sua imagem pessoal como cartão de visita, tudo isso muda. Então, você representa a empresa que você trabalha, você representa hoje em dia a sua própria empresa, né? Porque antigamente você sempre trabalhava para alguém, hoje em dia a gente tem profissionais liberais, então você está representando você mesmo. Então, a imagem pessoal é algo que tem que estar totalmente coerente com o conteúdo que você tem. Nada funciona sozinho. Sempre falo assim, o conteúdo mais a imagem pessoal é que gera credibilidade no mercado. Se você tem muito conteúdo, uma imagem pessoal errada, não dá certo. Tipo, você vai num médico de regime e você vai num médico de regime que ele é fora de forma, você vai acreditar nele? Não, eu falo sempre isso, não. Ou que fume. Ou que fuma. Ou você vai num professor de ginástica que é obeso. Você não gera credibilidade pelo visual. Ele pode ser até o melhor, mais tecnicamente falando, mas ele não gera credibilidade no primeiro impacto. E você deixa de acreditar naquilo. Ou você tem uma pessoa muito bem vestida, perfeita, daí você contrata para sua empresa e é muito ruim, então ela não tem um conteúdo. Aí também é ruim. Que é o que está acontecendo numa geração muito nova, às vezes, que se preocupa só com a imagem e não com o conteúdo também. E também muito do que a gente hoje vê a pessoa no digital, constrói uma imagem daquilo que a gente está vendo, e quando a gente tem a oportunidade no pessoalmente de conhecer, ela não entregou aquilo que no digital ela entrega. Ela é vazia. E a gente está vendo muito isso, né? Assim, principalmente quando essa meninada jovem que não teve ainda essa pegada. Antigamente, eu acho que essa construção do pessoal era muito mais forte do que agora. Agora, Sim. tudo é o digital. Sim. Você está vendo esse movimento nesse jovem? E o que é a sua preocupação com isso? Eu acho que tem um pessoal jovem que vai ficar nessa bolha, que não vai se interessar meio por nada. É muito fútil isso na minha concepção, mas isso tem um gás, acabou e vai embora. Agora, tem uma galera, como eu falo, que, assim, que é uma pessoa que está com vontade de realmente gerar algo diferente para o mundo ou para a empresa, que agora começou a entender, né? Tem também muito a ver com, assim, lembra um tempo atrás, o Google fez aqueles escritórios todos abertos, todo mundo podia descansar, todo mundo podia ir de bermuda. Levar o pet. Gente, não dá. Você tem diferentes mundos, né? O que eu falo. É claro que eu não estou pedindo para todo mundo voltar a ser soldadinho, não é nada disso. Mas tem uma imagem pessoal coerente com o que você quer transmitir para o próximo.
nós julgamos o livro pela capa. Exatamente. É aquela coisa que a gente ouviu na vida inteira. Não, você não julga o livro pela capa. Você julga, porque tanto é que tem pessoas especializadas em desenharem capas bonitas. Porque o primeiro impacto visual, você fica, né? Você se atente a alguma coisa. Então, você precisa ter a sua imagem coerente com o que você quer falar. Eu fui outro dia num evento que a gente precisa se reinventar, né? E eu fui numa imersão para empreendedores. E pessoas espetaculares, só de mulheres, meninas espetaculares, assim, uma empreendendo na moda, outra empreendendo na culinária, outra em questão de RH, todas elas, super crâneas e com muita vontade de vencer. Tinham dúvidas no digital, como é que faz, aquela coisa tal que não é fácil. E muitas delas não tinham uma imagem coerente com o que elas queriam transmitir. É muito louco, porque elas não pensam no 360. Como elas pensam muito no negócio, elas não pensam em tudo. E então vamos falar, o que seria esse, eu já ouvi também muito falar desse 360. Então você pode dar uma pincelada para a gente, o que seria um 360? O 360 é assim, você tem um produto para vender, tipo você está vendendo um pão de queijo, tá? Então você tem uma empresa de pão de queijo que você quer começar a vender. Você tem uma reunião com alguém, você precisa estar coerente com o que você quer transmitir. Por exemplo, você não vai de preto. Preto é muito sério, muito fechado. Você também não vai de branco, porque ninguém usa branco no dia a dia, porque surge e tudo mais. Você vai com uma cor clara, com uma cor que esteja na moda. Daí você já leva o seu pão de queijo para elas degustarem. Se você vai fazer um carrinho para você fazer a degustação, você já tem que pensar se o carrinho está apropriado para as pessoas pegarem, se está apropriado para as pessoas instagramarem, se está de acordo com a questão de já tem um preço lá colocado. Você tem que pensar no todo. O produto em si não se vende mais sozinho. Quando você tem uma loja, você pensa no 360. Quando você tem uma loja, você tem que saber como é o cabide pendurado na loja da roupa, o cheiro que você chega na loja, a música que está tocando, qual a abordagem da vendedora, como ela está vestida. Isso é você pensar no 360. Porque às vezes a pessoa está tão focada no produto que ela quer vender ou no produto que ela quer mostrar para o chefe que ela esquece de todo o resto. E tem uma questão também de educação. Né? Você tem uma educação de como você fala, de como você porta numa mesa de reunião, como que você senta numa festa quando você está com o seu chefe. Os vícios linguísticos, né? Que às vezes é uma coisa que pesa demais. Pesa demais. Mas essa coisa da imagem, eu tenho... Isso, sim, uma vez eu vou contar, assim, que eu fui chamado por uma empresa muito grande de moda que teve um problema seríssimo quando implantaram aquela coisa do Casual Friday, que é a sexta-feira casual. Que eles perceberam que nos Estados Unidos a pessoa ia trabalhar sexta-feira e estava louca para ir embora, porque todo mundo ia para o happy hour. E todo mundo começava a ficar assim, não, eu tenho que ir para casa que eu tenho que me trocar que eu vou para o happy hour. Então o americano muito esperto falou que, tá bom, você quer ir para o happy hour? Então sexta-feira é casual. Então nós vamos montar uma maneira de você se vestir que é sexta-feira casual. Aqui no Brasil virou uma bagunça. Por quê? O homem ia de camiseta de time de futebol, e camiseta rasgada. Ou camiseta rasgada ou jeans rasgado. As mulheres vão de top. Top tomara que caia, top e chinelinho. Ah, mas tudo pode. Não, gente, tudo pode dentro de um ambiente que permite isso. E na hora do trabalho não é bacana você se vestir como se estivesse indo para o churrasco no sábado da tarde na casa de um amigo. Entendeu? É o óbvio, mas que a gente tem que falar, né, ainda muito, né, nessa questão, óbvio, né? Que tem uma juventude que não teve experiência. Exato. E hoje em dia, com essa coisa, tudo pode. Tudo pode, mas com coerência do que você está fazendo. Saiba que você está mostrando essa imagem. Quando um chefe vai deixar uma pessoa subir na empresa, ele vai deixar muito mais aquela pessoa que agarrou a imagem da empresa com uma certa... né, postura bacana do que aquele que trouxe ela como se fosse o quintal da casa dela. E o que você... eu soube até que você agora, recentemente, esteve em Amsterdã. Como que você analisa o mercado que temos aí tantas comparações, tantas hoje estilistas, tantas pessoas que dão dicas. Como que você analisa o comportamento do brasileiro
com o europeu. Vamos falar da Europa, que você esteve lá agora. E existe ainda uma confusão onde a gente pega muita informação e aí a gente esquece o mais importante. Quem eu sou, quem eu quero passar, quem que eu quero realmente vender a minha imagem. Porque existe essa... Eu acredito assim que existe um pouco dessa confusão de a gente ter tantas e ao mesmo tempo a gente não se conhecer. Eu acho que tem uma questão... A Europa, ela tem uma coerência... Primeiro, ela é menos consumista. Então, se a Europa é menos consumista, ela tem menos opções de tantos novos estilistas, tantas novas tendências, tantas novas marcas. Uhum. A gente está vendo uma coisa muito séria, que é o second hand, que é a questão de você comprar roupa usada. Que realmente a roupa depois vira lixo. Sim. Mas você pode comprar o second hand para você ter uma imagem do que você quer representar. O que eu vejo lá é que ele já tem essa noção. Então, assim, se ela vai trabalhar numa empresa, ela já vai correta. Ela já vai com uma certa postura que não agride o que a empresa representa. Uhum. Às vezes a gente quer agredir sendo, eu quero ser diferente. Por exemplo, você recebe um convite para ir numa festa. Tá lá o dress code, black tie. Se o convidado, a pessoa que fez a festa, colocou o black tie, você precisa respeitar. Uhum. Essa coisa, mas eu vou do jeito que eu quero meu black tie. Não, gente. Ela fez uma festa, está propondo para você uma festa, e ela gostaria que você fosse black tie. Por que a gente não respeita isso? Né? Então, às vezes eu vejo que isso também está indo embora aqui no Brasil, porque o mercado de trabalho vai tirando essas pessoas sim. que não respeitam muito, sabe? Nós não estamos entrando em questão se você pode ou não se vestir diferente num final de semana quando você não está trabalhando ou numa festa. Mas quando você está sendo convidada numa festa que você recebeu um dress code, você está numa empresa que você quis trabalhar, tem certas normas. E essas normas são feitas para que a sociedade seja moldada e está indo todo mundo para o mesmo caminho, né? Então, tem muito questionamento. Eu concordo, tem questionamento. Você não precisa... Hoje em dia, a gravata para o mundo masculino virou desuso. Sim. Nós vivemos num país tropical que faz muito calor. Em Brasília era insuportável, com certeza, usar gravata. Mas nem por isso você precisa usar roupa de praia para ir trabalhar. Exatamente. Cris, e assim, como que a pessoa, ela muda a forma de se vestir dentro do meio corporativo sem perder a identidade dela? Ela precisa fazer um guarda-roupa para o trabalho. Primeira coisa, ela precisa se conhecer. Exatamente. E saber qual imagem que ela quer passar. Para a mulher, por exemplo, eu sempre falo para ela, você tem que conhecer seu corpo. Uhum. Para o homem até também, mas é que tem menos tipos físicos. Mas você tem que conhecer a primeira coisa do teu corpo. Porque você tem que vestir ele de acordo com o que você é. Segunda, você tem que ter um estilo próprio. Um estilo próprio tem a ver com elegância? Quando você está no mundo corporativo, tem. Uhum. E é logo a pessoa que saca isso que se dá melhor. Por exemplo, você começa a trabalhar numa empresa. Que pode vir de jeans. Você pode vir de jeans, mas a lavagem é mais escura, não é rasgado, não é desleixado. Você pode vir de camiseta, mas você vai colocar uma polo. Cris, é careta polo. Mas a polo é uma camiseta mais arrumada. Tanto é que está na moda de novo, que tem uma tendência aí que voltou ao town body, que é a questão. Então, a pessoa que já percebe isso, ela já está mais ligada. Quando você muda de cargo, depois você tem que comprar uma alfaiataria, primeiro, ela teve uma mudança de cargo, ela ganhou mais para isso. Segundo, ela percebeu que ela vai ter contatos com outras pessoas, além da pessoa que ela está trabalhando. Ela vai ter de pessoas externas. E as pessoas externas julgam muito as pessoas que trabalham na empresa. Por exemplo, eu sou muito chamada para fazer palestras para escritórios de advocacia. É muito problema para eles. Porque tem uma juventude entrando, que sai da faculdade, com muito conteúdo, muito boas. Mas está na moda, por exemplo, usar regata lingerie. Uhum. Elas não podem colocar regata lingerie embaixo do blazer. Não é porque está errado na moda. Não tem a ver com o corporativo. Não é porque o chefe não gosta. Vem uma pessoa de fora, uma pessoa que é
um CEO americano para fazer uma reunião com eles. Você quer que o escritório de advocacia represente essa pessoa, dando atenção do que o escritório quer vender ou de mulheres bonitas sentadas à mesa? Realmente. Uhum. A mesma coisa com homem. Você quer um homem que não para de se pentear na sua frente, que chega com perfume muito forte e que fica se gabando inteiro na reunião, ou você quer um homem que esteja bem vestido, alinhado, mas que dê atenção ao seu problema? É a mesma coisa. Então, é um respeito ao próximo. É Entendeu? importantíssimo isso. Então, a pessoa vai percebendo isso. Vai. E também tem muito aquela questão, logicamente, ainda mais com esse guarda-roupa cápsula, né? Que a gente tem peças com grifes, mas que a gente consiga mesclar com as peças, vamos supor, de uma fast shop. Eu faço guarda-roupas para pessoas Fast sem shop nenhuma não, fast fashion. Fast fashion. Mas eu faço Corrigi. guarda-roupas para as pessoas sem nenhuma grife, se precisar. Eu ia falar exatamente isso. É uma inteligência e o mercado vem com essa visão. Como que você trabalha e mescla isso? Porque parece que a pessoa chegou lá grifada, ela tem mais Tá errado. poder, né? Tá errado. Como que... Vamos falar sobre isso, porque é muito legal essa questão de marcas que, logicamente, a gente valoriza, a gente acha legal, mas compor isso dentro de um guarda-roupa, tanto masculino quanto feminino. Por exemplo, eu falo no meu livro que você tem 3 maneiras de se vestir, as mulheres. Uma para elas mesmas, uma para os homens e uma para as amigas. Para elas mesmas, elas só querem roupas confortáveis, de elástico, que não... não quero me vestir para nada. Essa pessoa não entendeu o mundo corporativo. De repente, ela nem trabalha, uma artista, uma pessoa que já está aposentada. Ok. Segundo, para os homens, é aquela mulher que se veste muito sensual. Então, ela está sempre sensualizando. Ela é uma pessoa que está sempre querendo conquistar. Também no mundo corporativo é muito complicado. Ah, mas tem que me aceitar. Gente, não, Exatamente. né? Tem horas e momentos. E tem aquelas que se vestem para as amigas, que é quando é aquela pessoa cheia de grife. Uhum. Então, a grife, na verdade, não é importante só para ela, é para as amigas. Então, se você tem algo de grife, que realmente tem grifes maravilhosas, que você se apaixona por aquela peça e tem a ver com o seu estilo, adquira. Mas eu já cuidei de várias mulheres que estão começando na vida corporativa e já fiz para elas um armário cápsula em lojas, grandes magazines, como Renner, Riachuelo e C&A. Porque elas me falam o budget que elas têm. Ah, eu tenho X de dinheiro. Eu quero que ela compre o máximo de roupas possíveis para que ela tenha o máximo de possibilidades possíveis de usar. E não uma roupa cara. Sim. Né? Eu não concordo você ter uma roupa cara e você não ter o que usar. É o que acontece com a maioria das mulheres. Elas não compram peças chaves. Entendeu? E também muito a questão, quando a gente bate o olho, a gente vê a qualidade do tecido. Né? Então, assim, logicamente que essas grandes magazines estão aí para nos atender, mas a gente tem um pouco desse cuidado, né? Tem. Também nessa hora do tecido. Tem, né? do tecido. Tem muito e tem também essa coisa de você mesclar sua imagem pessoal em diferentes horários. Tipo assim, se você é uma mulher sensual, tem mulheres que são muito sensuais, e começa a trabalhar. Perfeito. Ela não precisa ser sensual também no trabalho. Ah, vai ter um toquezinho, 10%, porque ela não consegue se fechar inteira, ela vai ter. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que passar credibilidade. Aí você tem que entrar com o estilo elegante no visual dela. A elegância é uma coisa, assim, primordial. Você acredita que a gente consiga construir a elegância? E eu digo assim, mais pela essência, porque tem mulheres que a gente olha e não tá nela a elegância. Você acredita que a gente consegue construir isso? Consegue. Se ela quiser, consegue. Com comportamento, com forma de gesticular, a gente consegue, ela não vai ficar robotizada? Porque, para mim, é como se fosse um personagem, né? Não é, porque, na verdade, às vezes, a pessoa não é tão elegante porque ela não sabe como ser. Então, não é questão que ela vai ficar engessada, ela quer que alguém ensine. E o problema é que tem tanta informação na internet, muita informação, ou escolas que prometem e tudo mais, aí ela não consegue, né? Primeiro, para você ter elegância, você tem que ter um cabelo mais elegante,
bem tratado, você tem que estar com uma imagem pessoal agradável, você nunca tá naquele hype da moda, Exato. não é isso, e nem você pode ficar antiga, porque o antigo parece que ela não cuidou dela mesma, né? Então, é como eu falo assim, o blazer é a peça mais elegante do guarda-roupa de uma mulher. Uhum. Só que você não pode ter um blazer para trabalhar, porque ao longo do tempo ele muda a questão da proporção, a questão do tecido. Então, aquela mulher que trabalha, ela precisa sempre comprar um novo blazer? Sim, Uhum. porque isso vai fazer com que ela fique atual, elegante, não fica com roupa antiga, cara de que parou no tempo. Entendeu? E hoje em dia, com as mulheres que estão reingressando no mercado de trabalho, isso é muito importante. Elas entenderem que um blazer, por mais que seja Giorgio Armani de 20 anos atrás, ele é diferente hoje. Exato, entendeu? Exato. É isso que acontece. Cris, agora a gente vai entrar nas perguntas mais francamente, tá? A primeira vai ser: o que é autoridade para você? E aí aqui eu vou fazer um adendo. Porque assim, eu, a vida inteira, fui educada por mulheres fortes da minha família, pela minha mãe, pela minha avó. E sempre era aquela questão assim, olha, meninas não sentam de perna aberta, senta bem delicada, meninas não sorriem e não ficam fazendo risada alta. Então, sempre fui polida nessa questão. E sempre com esse ar de elegância. Mas a gente sabe que nem todo mundo teve isso em casa. Mas a gente pode mirar numa atriz de Hollywood, numa atriz, sei lá, uma francesa, que elas são chiquetérrimas. Hoje a gente tem aí um monte de exemplos. Sim. Mas como que a gente vai lá e capta aquilo e fala, isso serve para mim, é legal, ou isso tá too much? Da onde vem essa autoridade? Como a gente constrói isso? Eu acho assim, quando você pensa em família, eu tenho duas coisas. Eu tenho um pai que tinha um pai muito, muito vaidoso, então essa questão de se cuidar é muito importante, sempre fazer umas combinações diferentes. Eu tive uma mãe muito livre. Então, a minha mãe é artista, a minha mãe é muito livre em questão assim, vai estudar, vai ter uma profissão, sai de casa, mas ao mesmo tempo eu tinha um pai que realmente era muito fashion, ele cuidava, ele gostava de se vestir. E a nossa família é italiana, meu avô tinha a fábrica de chapéus, a gente tem o sobrenome Ramenzoni. Então assim, acho que tem um pouco disso, minha avó era muito elegante também, a mãe da minha mãe. Então, eu acho que eu fui olhando para isso. Mas quando eu fui morar na Itália, eu realmente me apaixonei por essa questão do jeito que o italiano se veste. Os italianos são muito elegantes, na postura, na roupa, no tecido. As mulheres também são. Então, acho que vai moldando. Quem não tem um exemplo, eu acho que dentro de casa, pode ver, de repente, num filme. Antigamente as novelas tinham sempre aquela mulher muito elegante e tudo mais. Hoje em dia eu não vejo mais novela, mas é legal você pegar certas pessoas que você tem admiração. Aí eu acho que entra também um pouco o digital. Porque você pode também ter uma admiração por uma mulher elegante no digital. Às vezes não só pela roupa, mas de como ela trata as pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, assim, a tua casa, tenho certeza que vocês comem todo mundo à mesa, sim, não tem o celular ligando, não tem ninguém se xingando, não, entendeu? Então, tem aquele horário de você fazer a refeição, respeitar as pessoas que trabalham em casa com a gente. Então, assim, tudo isso eu fui muito educada. Então, eu tenho sempre eu acho que é mais elegância nesse sentido, que todo mundo fala que, nossa, Cris, você é muito educada. Quer dizer, para mim é elegante, para mim é uma coisa assim que é meio natural, mas eu acho que tem... Agradável, né? Tá tudo associado a isso, né? Eu acho que tem, eu acho que você ser agradável com os outros, mas sem forçar. Exato. Né? Porque eu acho que o mundo dá voltas e você tem que... E se tornar interessante, né? O que eu mais digo. Quando você se torna interessante, você pode estar com a roupa mais simples, mas... Eu falo, né, em casa a gente tem muito dessa coisa das crianças passarem roupa uma para outra. Eu sou muito cuidadosa com as roupas. Então eu falo, gente, não é questão da criança estar com uma roupa nova. É como a criança está portada, como a criança é educada. Isso se torna
Você quer saber quem é essa criança linda e maravilhosa, porque se tornou interessante. E ela tem que construir a própria imagem. Com certeza. É isso que é mais bacana. Gostei disso. Vamos para a segunda pergunta. O que diferencia para você uma pessoa influente de uma pessoa apenas conhecida? A influência nada mais é do que você influenciar outra pessoa. Então, se você segue uma pessoa que ela te influencia em algo, ela já está sendo influente para você. Uhum. Só que, às vezes, as pessoas acham que a influência é uma coisa banal. Não é. A influência era você ligar para uma amiga antigamente e falar: gente, eu fui numa manicure, ou, gente, eu fui numa galeria de arte, vi uma exposição que vocês precisam ir. Por exemplo, eu voltei agora da Bienal de Veneza e falei: gente, vocês precisam ir na próxima, porque é legal isso, porque é legal aquilo. Eu estou influenciando uma pessoa, mas você precisa ver no que você quer ser influenciada. Uhum. Você quer ser influenciada em só comprar? Você quer ser influenciada em algo que você percebe que a pessoa está fazendo uma propaganda, ela não usa na verdade? Então, é isso que acontece. Tem muitos influenciadores por aí, mas são pessoas que às vezes não têm o que influenciar, elas se tornam passageiras. Por exemplo, a gente tem a melhor influenciadora, que é a Silvia Braz. Amo. E é uma delícia, eu conheço a Silvia há muito tempo. E a Silvia é aquela pessoa, ela é divertida, ela quando não sabe as coisas, ela pergunta, ela é elegante. E até me falaram uma vez: ai, mas ela mudou muito o estilo. Eu falei: meninas, vamos lá. Ela tá na fase dela que ela quer experimentar outros estilos. Ela tinha acabado de ter um novo namorado, estava vivendo a vida dela. Por que ela não pode construir outro estilo para ela? As pessoas julgam muito os outros, Muito. a vida dos outros, Sim. né? Então, você ser influenciado por uma pessoa bacana é uma delícia, né? Então, a viagem que ela faz, você vai lá e anota. Sim. O prato que ela comeu, é uma delícia ter isso, porque Sim. nada mais é do que a revista que a gente ficava esperando a Vogue chegar de 2 em 2 meses. A Vogue antigamente era trimestral. E tem uma coerência, né? Porque não é aquela influência da Silvia que é vamos lá e vamos vender, vamos comprar. Ela tem uma verdade em tudo aquilo. O repertório dela todo é amarrado numa pessoa com muita verdade. Então é gostoso de acompanhar. E é o luxo. É. E se você não pode comprar, não tem problema, mas vai treinando o seu olhar. Exatamente. Porque o luxo ou a elegância tem que treinar seu olhar. Por isso que eu falo para as pessoas, até para os meus filhos e tal, tem exposição de arte, você tem que experimentar outros restaurantes, você tem que viajar para ter outras culturas. Não estou falando de viajar só para fora do Brasil. Você tem que viajar pelo Brasil, você tem que ver o que está acontecendo à sua volta. Você tem que ser uma pessoa curiosa. E isso tudo faz você ter repertório para você poder ter cultura e passar a verdade quando você cria um conteúdo. Perfeito. Terceira pergunta. É possível perder oportunidades sem perceber que a própria comunicação está afastando essas oportunidades? Com certeza. Nossa, quantas pessoas eu vejo que têm uma oportunidade e elas estragam tudo. Estragam tudo. E é isso mesmo, né? O conjunto, né? Não só a forma de se vestir, de se comportar, né? O primeiro impacto é do se vestir. A mulher brasileira é muito sensual. Uhum. A mulher brasileira ela quer ser sensual 24 horas. Tem horas que não dá para ser sensual. Mas... não, gente, não dá. Não é porque o cara vai te paquerar, ele vai te julgar. E aquele cara ou aquela outra mulher também, tá? Principalmente as mulheres, outra mulher pode te julgar também. Você não entra na empresa dela, você não consegue estágio, você não consegue trabalhar com essa pessoa. Ou ela acha que você está muito sensual e daí você perde a credibilidade porque ela nem espera você falar, ou ela tem medo que você trabalhe na empresa dela. E realmente isso faz todo sentido, porque hoje a gente vê... Eu vou até um pouco mais a fundo, assim, quando a gente vai em algum restaurante, você tá conversando e a pessoa despreza o garçom, mas te trata super bem. Ali já tem Já tem uma quebra, para mim, horrível. Perdeu a oportunidade, perdeu o interesse. Eu perdi o interesse total, porque você tem que ser o tempo todo uma pessoa verdadeira. E normal, né? E normal, Como é que a pessoa maltrata uma pessoa e a outra não? Quer dizer, e a gente vê, infelizmente, muito isso, né? Infelizmente. Última pergunta desse bloco aí do poder de percepção. Quanto tempo levamos para quanto tempo levamos para formar uma opinião sobre alguém?
No meu livro eu escrevo, que é uma frase muito antiga, "You never have the second chance to make the first impression." Ou seja, você nunca tem a segunda chance de causar a primeira impressão. Verdade. Então, isso. quando a gente entra em Muito qualquer verdade. ambiente, a gente já é julgado. Todo mundo, mas é julgado pro mal? Não. Você é julgada também pro bem. Você pode ser julgada, nossa, que pessoa agradável. Nossa, que imagem bonita, né? Ou você pode ser julgada, tá tudo errado. E geralmente a gente não se engana, né? Essa questão do feeling. Geralmente... É muito forte. Pelo menos eu nunca... Pra você deve ser, né? Não, pra mim Pra é você. o tempo todo. Não, pra mim também a questão visual é muito complicada. É muito complicada. Mas pra ela reverter o do ruim pro bom é o mais difícil. É verdade. É o mais difícil. É verdade. Né? Porque você julga uma pessoa que ela tá errada, para ela reverter, para mostrar que ela tem certas potencial, verdades, né? É o mais difícil. É muito difícil. Agora a gente vai entrar sobre redes sociais e a era da performance, que para mim aqui é uma coisa, por estar nesse meio também, né? Me preocupa muito. Até hoje de manhã no hotel, que eu fico sempre hospedada, eles são os nossos parceiros, o Koi Hotel. Que não sei se você já ouviu falar, que era o antigo Bubaiá. Ah, que bacana! Ficou lindo, maravilhoso, e eu estava conversando exatamente sobre essa questão do influenciar. Então, eu coloquei uma camisa e vendo aquilo em questão de segundo. A pessoa, ela tem esse tempo para analisar e realmente aquilo é para mim ou porque a pessoa está usando eu preciso comprar. E a gente vem nessa desconstrução, né? Então, assim... O que para você as redes sociais hoje é um ponto positivo e ainda é algo muito preocupante para a pessoa que ainda não entendeu qual é a sua performance? Primeiro, é muito mais fácil para pessoas terem acesso a coisas que elas não tinham antigamente. Então, é desde a roupa, ou a pessoa que tem a plantação de uma orquídea, sei lá onde, está procurando uma orquídea. Isso a internet fez essas conexões muito rápidas. Então, para mim, isso é muito bom. Desde um produto de beleza até alguma coisa para sua casa. Então, isso é ótimo. Só que as pessoas estão, hoje em dia, sendo... O que me preocupa é que todo mundo sabe sobre tudo. Todo mundo é dono da verdade. Por exemplo, se você pergunta para mim, Cris, qual é o melhor jantar aqui em São Paulo? Eu vou falar assim, ao meu ver, é esse daqui. É o que eu tive como experiência. Mas hoje em dia eu falo, não, tem pessoas assim, não, esse daqui é o melhor restaurante, vocês têm que ir, que é obrigatório, né? É uma coisa tão imposta que todo mundo faz. Hoje em dia também todo mundo se tornou médico. Todo mundo tem uma receita. Aí todo mundo hoje em dia é consultor de moda. Eu sempre brinco, falo assim, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas consultor de moda, então, é todo mundo. Eu, quando comecei minha trajetória como estilista, eu atendi muitas mulheres, famosas e não famosas. E eu tive experiência. As pessoas hoje em dia, elas leem alguma matéria e já se tornam expert naquilo. Isso, a internet está sendo muito ruim. Não só para moda, para tudo. Para tudo, verdade. A pessoa, ela lê uma coisa, não, já sei o que está acontecendo. Essa coisa é muito como, tipo, inteligência artificial. Inteligência artificial, eu pergunto 50 vezes para ela a mesma coisa de maneiras diferentes. Para eu tirar a conclusão do que eu preciso, entendeu? Então, é muito fácil você achar a não verdade. Então, assim, todo mundo hoje, não, você precisa se vestir assim para ir em tal lugar. Tá, mas por quê? O que isso gera? Como credibilidade ou não é credibilidade? O que está transmitindo? Então, as pessoas ficam muito vazias, as pessoas não querem ir a fundo. Isso que eu acho que a internet trouxe. Antigamente, a gente ia a fundo nas coisas. Eu fiquei 3 anos estudando estilismo, cortar, costurar, desenhar, tecido, tudo. Depois eu fiquei 8 meses estudando ser consultora de moda e imagem. Depois eu fui aplicar, depois eu voltei para ter reciclagem e você precisa ter essas reciclagens. Agora, a pessoa faz um curso e acha que é consultora, porque uma certa hora você vai pegar uma cliente que você não vai saber o que fazer. Aí você vai falar bobagem. E aquela pessoa que é sua cliente vai ficar frustrada. E qual que quando me pegou isso que você falou, que vai pegar uma cliente e não sabe o que fazer. Geralmente, essa pessoa, ela é como? Ela é insegura, no sentido que tudo para ela não fica bom, ou ela é muito exigente. O que é essa mulher que não sabe como se vestir ou como se comportar? Eu atendo muitas clientes. Assim, tem pessoas que não têm tempo.
Elas não têm tempo, então elas não sabem o que comprar. Elas compram tudo errado. Daí elas não sabem montar looks. Então eu vou em casa de clientes e separo os looks das semanas. Já deixo tudo arrumadinho. Daí tem clientes, porque são pessoas que trabalham muito e não tem tempo. Daí a vendedora manda para casa delas e elas compram qualquer coisa. Daí tá sempre errada. Entendi. Tá sempre errada, porque elas não sabem comprar. Daí ela compra o que a vendedora falou, daí a vendedora força uma coisa porque ela precisa bater meta e essa pessoa fica perdida. Segunda, às vezes, quando ela se sente insegura, quando ela chegou a um certo patamar que ela quer mudar. Ou ela se separou, ou ela entrou num emprego novo, ou ela emagreceu, ou ela engordou, ou ela não está se sentindo bonita, ou está com a autoestima baixa, ou de repente o marido ou namorado acha que ela tem que mudar um pouco a imagem, porque está vendo que ela está reclamando todos os dias. Então, você tem várias. Tem uma insegurança? Tem, mas eu acho que é muito mais uma autoestima. Não é insegurança. E quando eu trago de volta para ela essa autoestima, aí tudo muda. Por isso que eu acho que as pessoas que são consultoras de moda, novas, ela precisa saber que aquela cliente, ela precisa sair satisfeita. Ela precisa falar, nossa, eu consegui me achar. Voltar a me achar bonita. A me achar bonita, né? E não é questão de ter o corpo perfeito, tá? Mas é você ter harmonia com o seu corpo. Com o seu corpo. E ainda mais agora nessa era que todo mundo tá magro, né? Todo mundo quer ficar magro. É uma loucura. É uma loucura. É muito bom. Meus médicos falam que é muito bom. Mas, quando você fica muito, muito magro, você também tem que saber qual é a sua imagem. Não quer dizer que você tem que sair de top e shortzinho. Exatamente. Entendeu? Porque quando você também fica muito magra, a tua vontade é colocar o corpo pra fora. Né? Mas graças a Deus as pessoas estão ficando mais saudáveis. Cris, a gente está vivendo, né? Essa pergunta para mim é muito interessante e aí, se você me permitir, eu vou colocar um olhar meu pessoal. Ontem, quando eu fui ao shopping, que me chamou muito a atenção, que foi a vitrine da Gucci, simplesmente com uma manequim com um pano amarrado, extremamente assim aberto. Aquilo me chamou muito a atenção. Mas ela tá muito perdida. A primeira é uma marca que tá perdida. A segunda é uma sensualidade que tá vindo muito no mundo. De volta, a gente voltou a ter copos muito magros. Pelas canetinhas emagrecedoras. Mas tem uma coisa que, assim, a mulher se colocou no mercado de trabalho nos anos 90. Depois ela foi ganhando espaço. Hoje em dia, ela continua no mercado de trabalho, mas ela quer, às vezes, chocar. Então, aquela mulher que sai com um topzinho, um lenço amarrado aqui em cima, com uma micro saia, é uma pessoa que ela tá querendo falar assim, ó, cheguei. Só que são pouquíssimas pessoas que vão usar desse jeito, ou uma pessoa que quer entrar no mundo da moda e do luxo. Porque você tem gente com muito novo dinheiro, que achando que comprando uma marca de luxo, coloca ela inserida numa parte da sociedade que ela não fazia parte. Por isso que o mercado de luxo mudou tanto. E agora ele está mudando de novo. Ele vai virar mais exclusivo de novo. Porque não é para todo mundo. Exatamente, não é para todo mundo. E essa percepção da elegância. Porque ontem gritou demais. Aquilo ali, para mim, que primeiramente não traduziu a construção da própria marca. Sim, que tem uma história, né? Uma história. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a loja da Track and Field, maravilhosa, com uma vitrine, com um robô correndo. Isso. Para mostrar um tênis. Gente, então, assim, são dois mundos completamente opostos e ambos atendem esse mercado de luxo. Mas a Track and Field, ela tem... Sabe que eu fui a primeira estilista da Track and Field? Que interessante, foi a primeira sério? Estilista, quando eu estava voltando da Itália. Então, conta um pouquinho, rapidinho, dessa trajetória pra gente. Eu voltei, eu estudei com os meninos, são os 3 donos, e eles precisavam de alguém para desenhar. Eu falei, vamos embora. Então, comecei a desenhar. A gente começou junto, mas eles tinham um propósito. A questão é, a Track and Field, ela nunca se perdeu no rumo, porque elas têm um propósito. Ela faz roupas para esporte. Então, os meninos começaram a correr, isso 30, 40 anos atrás, nem sei quantos anos a gente tem Track and Field. Mas, assim, eles tinham um propósito. A Gucci ficou muito perdida, porque ela começou com um propósito, depois ela foi vendida, depois entra estilista novo. Tem uma questão do mercado de luxo que se abriu demais. Aí o luxo é exclusividade. O luxo sem exclusividade, ele deixa de ser luxo. É isso que aconteceu. E quando você tem uma Hermès, que eu não gosto, tá? Ser maltratada na loja da Hermès.
Mas a Hermès é esse luxo ainda. Tem poucas, tem uma escassez de produtos. É diferente do que você ter 50 lançamentos por ano de bolsa, de roupa, de sapato. Isso não é luxo mais. Entendeu? Então agora a gente tem que voltar para trás. Mas a Track & Field, ela nunca perdeu a essência de ser uma marca que vai falar com o consumidor dela em qualidade para fazer esporte e resolver a vida dele no esporte. Então eles são assim imbatíveis. Eu assim admiro muito, muito eles. Então você acredita assim que nessa era de tanta autenticidade, também às vezes pega uma coisa assim, tá sendo autêntico ou tá vivendo um personagem? Eu acho que assim, primeiro as pessoas estão se virando todas iguais. Primeira coisa assim, essa coisa de fazer parte dessa sociedade. Meu Deus, principalmente procedimento estético, né? Hoje Tudo. todas as mulheres têm lábios carnudos e às vezes você olha e fala, meu Deus, parece que todo mundo é a mesma forminha, né? É todo mundo da mesma forma. Todo mundo assim, ou roupa branca de ginástica. Desculpa, tá, gente, quem gosta, mas é uma questão que grita muito, tá todo mundo muito igual, né? São cílios, boca carnuda, rosto muito esticado. E nariz arrebitado. Não, é um padrão de estética que eu falo que é todo mundo uma Kim Kardashian da vida. Então, assim, as pessoas perderam de achar beleza em coisas diferentes, né? Normais. Então, normais, assim, exato. eu que tenho um nariz mais avantajado... Eu também tenho um negócio com o meu nariz. Não conseguiria... Às vezes eu me odeio, mas falo assim, mas será que eu vou mexer? Isso sou eu. Mas entendeu? assim, na adolescência a gente passa por essa dúvida, a gente quer entrar dentro de um grupo. Então, na adolescência, a gente fica todo mundo igual. Todo mundo compra roupa no mesmo lugar. Na minha época era Soft Machine, Zump e tudo mais, e todo mundo igual, tá. Daí meus pais não deixaram fazer plástico. Tem outras amigas que fizeram. Então, todo mundo quer pertencer. Quando você tem uma certa maturidade... Você fala assim, eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu vou ser eu mesma. Então, acho que isso falta hoje em dia na sociedade. Como é que você pode se tornar bonita de qualquer maneira? Porque, assim, a consultoria de moda ajuda muito nisso. Não é que tem certo e errado para diferentes corpos, mas tem harmonia. Também não é para uma pessoa sair de maiô e de legging, uma pessoa tá totalmente fora de forma e achar que todo mundo tem que aceitar e achar ela bonita desse jeito, não vão achar ela bonita. Você pode até ter amigos que falam, sai assim mesmo, vambora, você pode tudo, mas não é verdade. Então, tem essa incoerência das pessoas acharem que você pode usar qualquer coisa e você se achar bonita ou as pessoas te acharem bonita. E no meio disso tudo tem que ter a elegância, né? Tem que ter elegância, mas tem pessoas que nem estão preocupadas com isso. Não, tem muita gente que fala assim, não tô nem aí, ninguém paga minhas contas, mas tem que ter, gente, a elegância, o respeito, né, para quem você vai... Eu acho que dura. É dura, exatamente. Contando uma coisa aqui meio particular, eu tenho 4 filhos e minha maior preocupação era passar essa coisa da gestação, da mamar, essa coisa desarrumada. Então eu tinha uma coisa que eu precisava me arrumar. Porque eu me sentia viva, me sentia um pouco de mim, não só mãe ali, e eu adorava, eu acordava um pouquinho mais cedo, às vezes nem dormia, muitas vezes nem dormia, mas eu queria uma forma de respeito pelo meu marido, pelos meus filhos, porque então Lorena já entendia as coisas quando eu estava ali cuidando de gêmeos, depois Francesco, porque eu fico assim, gente, eu tô criando mulheres que daqui a pouco vão casar, e estou criando os meus filhos que vão procurar uma mulher também. Sim. Então, eu tenho que ter esse exemplo dentro de casa. E um respeito por eles. E lá em casa, acordou, sábado e domingo, ninguém fica de pijama o dia inteiro. A gente já tem o hábito de... Acordou, acorda pra vida, vai tomar banho, tira o pijaminha. Vamos se arrumar pra gente ter um respeito, uma harmonia dentro de casa, para o negócio fluir. Mas eu acho que as pessoas tiveram muito essa percepção também na pandemia. Pandemia, exatamente. Na pandemia, aquelas pessoas que ficaram de pijama o dia inteiro era complicado. E eu tinha uma amiga que falava assim, não, eu abri guarda-roupa e comecei a usar até roupa que eu falo que era pra ir pra igreja, por exemplo. Porque se eu morrer, o meu guarda-roupa vai ficar aí. Isso foi ótimo, deu uma acordada em todo mundo. Deu. A questão do autocuidado. Autocuidado, exatamente. Autocuidado é muito bacana. Respeito a ela e a autoestima entra muito nisso. Cris, agora a gente tem um momento da nossa entrevista que é a pergunta francamente mesmo. Tá. Vou te colocar numa saia justa. Sim, senhora. O que pra você é cafona, assim, inadmissível num ambiente de trabalho? Para mulheres? Para mulheres. Pode ser para mulheres, para homens. Decotes profundos e transparência.
Para homens, camiseta de futebol ou calça com o paletó, que é o costume, muito justa. Pro homens a gente vai dar uma exceção agora, porque provavelmente Copa já vão de camiseta do Brasil. Isso é cafona no escritório, assim, chegar. Claro que é. Super, né? Deixa pra colocar depois. É, né? Os jogos são à noite. Isso, então Só não se tem, no gente, escritório permitir, é diferente, tem dress code. Mas homem que tem um quadril um pouquinho mais largo, que coloca aquela calça skinny Não. dos costumes que estão usando, tá complicado. Tá, a gente complicou. Complicou, porque complicou. o homem também tem tipo físicos. E o homem também, às vezes, tem a coxa muito grossa e tem homens que têm quadril. Uhum. Então, precisa também ter a calça melhor para o tipo físico dele. Então, vamos aproveitar e falar para as mulheres que vão se empolgar nessa Copa. Não precisa usar o lápis azul, lápis verde, não precisa fazer maquiagem artística. Não para o ambiente de trabalho. Quando chegar em casa, vai para a festa, sei lá o quê, pode fazer. Mas no ambiente de trabalho, fica tranquila. Só se a empresa fizer uma festa e o dress code for. Uhum. Mas lembre-se sempre do dia seguinte. Então, pelo menos não bebam tanto. Cris, você acredita que o nosso papo já acabou? Nossa, já? Já passou assim, ó, voando. E foi um prazer. Ficaria horas conversando com você. Prazer foi meu, adorei. E para mim eu adorei muito mais, Cris, porque o que eu via no digital é muito maior do que aqui pessoalmente com você. Você é uma mulher elegantíssima, uma pessoa que passa esse interesse em querer saber mais. E muito obrigada pela sua oportunidade Obrigada de eu estar a aqui você. entrevistando você. Adorei, agora a próxima vez em Curitiba. Com certeza. Vamos fazer alguma coisa lá no pátio. Vamos reunir essas mulheres super interessantes, essas curitibanas maravilhosas, para ouvir um pouco de você. Vamos lá, tá? Obrigada. Como que você tá lá na rede social? Você tá como... Cris Francini só. Cris Francini. Com CH. E, gente, o conteúdo dela é impecável, vale muito a pena você consumir, porque é uma troca que a gente precisa isso diariamente. É uma troca verdadeira, né? Muito. É. Cris, foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Estou muito feliz mesmo e espero revê-la lá em Curitiba ou no meu retorno aqui em São Paulo. Perfeito. Tá? Agendado. E é isso, gente. Foi mais uma temporada linda aqui em São Paulo, que eu tenho sempre muito prazer de voltar para cá. E você que ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube, segue lá, faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. E um beijo super especial pro Koi Hotel, que sempre me hospeda com o maior carinho do mundo e eu fico muito feliz. É isso, gente. Tchau!